Mr. Catra aceitou Jesus no leito de morte. E aí? Ele foi para o céu ou foi para o inferno? Muitos de vocês já devem estar sabendo que o Mr. Catra faleceu neste final de semana, acometido por um câncer no estômago, deixando para trás aí 3 esposas e 32 filhos. É uma família muito grande, ele teve um jeito totalmente diferente de viver. E por conta das músicas que ele fazia e desse estilo de vida promíscuo que ele teve, muitas pessoas começaram a se indagar, a se perguntar se ele foi para o céu ou se ele foi para o inferno, mesmo aceitando Jesus, entregando sua vida e reconhecendo Jesus como Salvador ali no seu leito de morte. Para quem não sabe, uma das suas filhas, Tâmara, ela é pastora evangélica e há muito tempo vinha intercedendo pela conversão do seu pai, vinha orando, fazendo campanha de jejum, pedindo orações de outras pessoas para que seu pai entregasse sua vida a Cristo e abandonasse a vida pecaminosa. E, segundo ela mesma, nas suas redes sociais, o seu pai, um dia antes de falecer, no caso no sábado, ele morreu no domingo, um dia antes de falecer, ele entregou a sua vida a Cristo, reconheceu Cristo como único e suficiente Salvador, pediu perdão e ele disse que o câncer que estava o acometendo não era culpa de Deus, era culpa dele mesmo por conta dos atos e da vida sem limites que ele levava, né? Ele mesmo admitiu que comia muito errado, que perdia muita noite, que fumava muito e tinha outros hábitos aí como sedentarismo que contribuíram para o surgimento dessa doença terrível. Veja o que a filha de Mr. Catra, que é pastora evangélica, escreveu em suas redes sociais. No dia 25 de agosto, no sábado, no leito ele levantou suas mãos e reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma alegria muito grande, a alegria da salvação, a cura eterna, a paz que excede todo o entendimento. O meu Deus é um paizinho bondoso e amoroso e que deseja ter um relacionamento íntimo não só com Ele, mas com muitos de vocês também. Então aí, pessoal, para uma pessoa que acredita no cristianismo, para uma pessoa evangélica que acredita na Bíblia, que acredita na doutrina da Bíblia, na doutrina cristã, a morte é algo muito preocupante, por mais que as pessoas tentem negar isso, né? A morte para o cristianismo ainda é um grande tabu e muitas pessoas ficam preocupadas com o destino daqueles que passam pela morte. Morreu com Cristo, morreu sem Cristo, foi para o céu ou foi para o inferno. Antes de dar aqui a minha explanação e minha opinião sobre Mr. Catra, é muito importante salientar aqui que o que acontece depois da morte não nos diz respeito. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? Depois da morte segue-se o juízo, é assim que diz a Bíblia. Então, o que acontece com cada alma diz respeito àquela alma e a Deus. Cabe ao Senhor, Criador dos céus e da terra, definir o que vai acontecer com aquela alma, né? Nós que temos a mania de querer julgar, de querer imaginar para onde tal pessoa foi. Ah, mas fulano é cachaceiro, né? Fulano era pegador de mulher, fulano só andava nas baladas, fulano era assim, fulano era assado, morreu, não sei. É Deus que vai julgar cada um, ok? Mas, baseando nessas questões aí que foram apresentadas pela filha do Mr. Catra, vamos pegar uma base bíblica para a gente fazer uma reflexão sobre se é possível a pessoa ser salva já no leito de morte ou não. Quer dizer, a pessoa aprontou a vida toda e aí quando está perto de morrer vai lá, levanta a mão, pede perdão e vai para o céu. Como é que é isso, né? Parece que Deus não é justo. Bom, vamos ver aqui o que a Bíblia nos fala em relação a isso. Para começar, eu já trago logo de cara um texto que se encontra em Lucas, que é ali aquela parte do ladrão da cruz, onde um ladrão que foi crucificado junto com Jesus Cristo se arrepende dos seus pecados e pede para que Jesus o receba em seu reino. Diz assim o texto: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação?
e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, essa situação que a filha do Mr. Catra passou, eu também passei no ano de 2003, quando meu pai morreu. Meu pai ficou internado durante 7 dias e foi muito importante para a gente, né, como cristãos, saber que meu pai entregou a vida para Cristo ali no leito de morte. Meu pai tinha entrado em coma e depois ele voltou do coma muito assustado. Minha mãe acredita que meu pai viu o outro lado, que ela viu, ela estava na hora quando isso aconteceu. Meu pai estava em coma já há 3 dias e aí ele voltou e muito assustado do coma. Parece que ele viu alguma coisa. Minha mãe tinha aquela impressão que ele tinha visto alguma coisa. E uma pastora, a quem eu tenho muita gratidão por estar lá, ela orou por ele e falou assim: Seu Jailton, o senhor quer entregar a sua vida para Jesus? E coincidentemente, meu pai saiu do coma na hora que a pastora orou. Então assim, coincidência não, Jesus cidência ao meu ver. Então meu pai voltou do coma e falou: eu quero aceitar Jesus. E meu pai sempre foi muito resistente com essa questão de espiritualidade, achava que Jesus, Deus, era conversa fiada, mas naquele momento ele quis. E aí a pastora orou por ele, fez a oração de arrependimento e meu pai entregou a vida para Jesus e voltou para o coma como dormindo tranquilo. No outro dia meu pai veio a óbito. Então assim, esse exemplo do ladrão da cruz é algo muito claro. A gente está falando aqui da palavra direta de Jesus. A gente não está falando uma coisa que Paulo escreveu. A gente não está falando uma coisa que o apóstolo João escreveu como doutrina. Não, isso aqui é um registro histórico. Jesus disse ao ladrão arrependido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, Jesus prometeu ali para ele um lugar melhor naquele mesmo dia. Então você deve estar se perguntando assim: poxa, o cara aprontou a vida toda, o cara esculhambou, o cara roubou, o cara matou, o cara traiu a mulher, o cara viveu como quis e na hora da morte vai lá e fala: Jesus, por favor, me perdoa. Jesus perdoa e leva para o céu. Parece meio injusto. Bom, ao olhar humano, pode até ser, mas Deus é Deus e Deus faz com o que Ele quiser e da forma que Ele quer. Deus faz como Ele quer e da forma que Ele quer. E vamos entender qual é o critério, que a Bíblia nos fala sobre isso. O que tem que acontecer para a pessoa alcançar a salvação mesmo estando no leito de morte? Isso segundo a Bíblia. Primeira coisa, a pessoa tem que ter fé. A pessoa tem que acreditar naquilo ali. A pessoa tem que ter fé. É como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que acreditar que ela vai ser salva, não porque ela merece, mas por causa do amor de Deus. Ela tem que acreditar que Jesus Cristo veio à Terra, morreu e ressuscitou dos mortos, que morreu para poder pagar os meus e os seus pecados. Então, fé é o primeiro passo para se alcançar a salvação. Então, se ele queria aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, logo ele tinha fé. Outro ponto muito importante também é o arrependimento. Está escrito em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados, de sorte que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. A Bíblia também fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então arrependimento é muito importante. Não existe arrependimento sem dor. Então a pessoa sente uma dor interna, uma dor na alma, um arrependimento pelo tipo de vida que teve, um arrependimento pelas suas ações. Então
o arrependimento é um passo muito importante, né? Deus vai contemplar o coração daquela pessoa se realmente ela está arrependida. E não tem um momento melhor do que para se arrepender do que no leito de morte. Porque ali não tem jeito, a pessoa já tá um passo da eternidade. Então, de fato, ali a pessoa vai se arrepender. Né? Por mais que a pessoa esteja toda certinha com Deus, ali no leito de morte, eu acho que não existe nenhum de nós que não vai ter alguma coisa para se arrepender. Né? A gente sempre tem uma dívida, uma conta para acertar com Deus. Né? Então o arrependimento é algo muito importante. Eu tenho certeza que Mr. Catra pode ter sim se arrependido do estilo de vida que ele teve. Né? Tanto é que, segundo a filha dele, ele disse lá no leito de morte, falou assim, não, eu tô aqui porque a culpa foi minha, eu tô aqui porque eu escolhi o estilo de vida que eu quis viver e por isso eu tô passando por essa situação. A culpa não é de Deus, a culpa é toda minha. E outro ponto importantíssimo é a confissão. Como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é a Bíblia que fala, né? O apóstolo João foi uma pessoa muito próxima a Cristo, então ele entende muito bem do que ele está falando, né? Essa é a doutrina do Evangelho verdadeiro. Olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Primeiro você tem que acreditar que você precisa de Cristo, depois você tem que se arrepender de tudo de errado que você fez, depois você tem que confessar. Você tem que confessar isso com a sua boca para Deus, confessar isso para Cristo. Foi como o ladrão da cruz fez. Ele confessou. Ele chegou para o outro, estava lá tirando onda com Jesus. Ô, cara, você não disse que é o Filho de Deus? Desce dessa cruz e tira a gente daqui. E aí o ladrão da cruz, o outro ladrão falou assim, cara, mas nem no leito de morte você se arrepende, cara? Mas nem aqui você tem sensibilidade, nem aqui você mudou. Nós estamos aqui porque nós cometemos pecado, a gente mereceu estar aqui. A gente roubou, a gente matou, a gente fez mal para as pessoas. Mas esse cara não, esse homem aí é santo, esse cara é o Filho de Deus. Aí ele olha para Jesus, primeiro ele confessou, primeiro ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era inocente, e segundo ele confessou o arrependimento dele. Né? Ele falou assim, poxa cara, nós estamos aqui porque a gente mereceu, então ele estava arrependido. Aí depois ele chega e fala com Cristo, poxa, Senhor, o Senhor pode lembrar de mim quando estares no teu reino? Eu não mereço, não. Então, naquele mesmo momento, Jesus falou, não, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Né? Então, que diferença tem do Mr. Catra para esse ladrão da cruz, segundo o relato da filha dele? Né? No leito de morte, ele aceitou Jesus, confessou que estava completamente errado, que vivia uma vida completamente equivocada. Então, sim, cara, segundo a Bíblia, por mais absurdo que você ache isso, por mais absurdo que isso pareça, Mr. Catra pode estar sim no céu com Cristo. Mas isso diz respeito a ele e a Cristo. E eu quero acreditar que ele está no céu com Cristo. Eu quero acreditar nisso. Pois só quem perdeu um parente, só quem perdeu um pai, só quem perdeu um irmão, só quem perdeu uma irmã, e eu perdi pai, irmão e irmã. Eu sei do que eu estou falando, eu sei a dor que essa família está passando. É difícil. E agora você deve estar se perguntando aí, Mr. Catra pegou um monte de mulher, esculhambou, foi pra cachaçada, pra baile funk, teve uma vida promíscua, viveu como quer, e aí no leito de morte, porque a filha fez uma oraçãozinha pra ele ali, ele ficou com medo de ir pro inferno, levantou a mão, aceitou Jesus, beleza, né? Então tá, vou viver como eu quero, vou fazer tudo que eu quero, e quando eu estiver perto de morrer, eu vou lá, oro pra Deus, peço perdão e vou pro céu também. Calma, meu filho, Deus não é menino, não. Em Eclesiastes capítulo 12, versículos do 12 ao 14, diz o seguinte, E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vou ler de novo essa parte. Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Em Hebreus, no capítulo 4, versículos 12 e 13, diz o seguinte,
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Pois é, galerinha, então não adianta vir com essa coisa de achar que você pode viver como você quer e quando estiver perto de morrer, ai não, vou pedir perdão para Deus. Cara, não brinca com Deus, que Deus não é menino. E a Bíblia fala de juízo de Deus. Que juízo é esse? É entre ele e aqueles que quiserem brincar com isso. Eu não quero, eu quero pular fora disso. A cada dia que passa eu estou procurando tampar as brechas. Eu estou num processo que eu estou querendo... Eu quero ficar em paz com meu Deus. Tampando muita brecha, ó. Tirando muita coisa ruim da minha vida. Quero ficar em paz com Deus. Então não faça isso pensando que Deus é menino, que Deus é bobo, porque Deus não é. Deus quer contemplar o verdadeiro arrependimento. Tá? E quem disse que você vai ter tempo? Quem disse que você vai ter tempo de se arrepender? Você está andando de moto, bate, e aí? Você está andando de carro, pá, bate, e aí? Uma pedra do nada cai na sua cabeça, você tem morte instantânea, e aí? Você pode dar um piripaque e ter uma morte instantânea, pode nem dar tempo, e aí? De acertar suas contas. Para que você pelo menos vá em paz, se você vai ser salvo ou não, aí é Deus que vai dizer. O critério de salvação quem dá é Cristo. O que eu falei aqui é baseado naquilo que a gente crê na Bíblia, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha fé. Então, baseado na Bíblia, Mr. Catra sim está nos braços do Pai, assim como meu pai, meu irmão e minha irmã estão lá nos braços de Cristo. E eu quero acreditar nisso, eu quero crer nisso. E é preciso tomar uma decisão para que a gente fique em paz com o nosso Deus. E essa decisão eu tomei para a minha vida e quero que você tome essa mesma decisão para a sua vida.